Quem não tem em sua história de vida a lembrança de um trem? Pode ser de brinquedo, aquele que fica espalhado pela sala de casa, ou mesmo de uma viagem daquelas que nunca mais esquecemos. Muitos imigrantes chegaram aqui no Brasil através das malhas ferroviárias, possibilitando a expansão econômica do país, gerando lucros e unindo muitas cidades. Mas hoje, a malha viária brasileira encontra-se abandonada e sucateada. Será que a reativação das ferrovias pode mudar os problemas com locomoção enfrentados hoje aqui no Brasil? Para falar sobre esse assunto, o Nossa Opinião Livre de hoje conversa com o doutor em engenharia, advogado e jornalista José Manuel Ferreira Gonçalves. Muito obrigada pela sua presença aqui, José Manuel. Muito obrigado, Silvia. Prazer estar com vocês para conversar sobre um tema dessa importância. O Brasil é surreal, viu, nessa questão. Vamos mostrar aqui. Você fez um livro. Por que você resolveu fazer o livro assim? Primeiro como jornalista, como denúncia? Não, na verdade é o resultado de um doutorado. Sobre trilhos. Não, é um doutorado em engenharia. Mas o jornalista não deixa de ser jornalista, até porque conversava fora do ar um pouquinho com o pessoal da técnica. O jornalismo, ele entra na gente de alguma maneira e você continua sendo um repórter onde quer que você esteja. Né? Vai na veia. Então, a minha tese de doutorado é uma grande reportagem, só que ela virou tese acadêmico-científica para efeitos do doutorado e uma reportagem, uma cara mais de reportagem para efeitos de livro. Então, o que aconteceu? Eu vivi em Santos um tempo da minha vida, que eu fui proprietário de uma emissora de rádio em Santos. Eu saí de uma emissora de rádio de São Paulo, fui para Santos e vivi lá. E todos os dias de manhã eu saía de onde eu morava, que eu morava na margem esquerda, digamos assim, no que a gente chama Guarujá, atravessava a balsa, pegava e passava pelo cais todos os dias e via trilhos abandonados ou semi-utilizados, armazéns abandonados. E aquilo foi me tomando aquela coisa que você, de alguma maneira, fica no teu subconsciente. Um belo dia, eu fui estudar mais de perto isso. E aí eu descobri coisas incríveis. O Brasil, posso te falar, Silvia, é um país... Dá o panorama de hoje. É um país absolutamente esquizofrênico na questão do transporte. Eu acho que a palavra esquizofrênica é grave, a melhor. Né? Grave. E é a melhor. Porque não tem cabimento. No mundo inteiro, os países transportam cargas, especialmente a partir de 400 quilômetros, em cima de ferrovias. Então, a matriz de transportes de cargas no mundo inteiro tem para as ferrovias algo ao redor de 40%, 45% das cargas. No Brasil, nós transportamos quase 80% em cima de caminhões. Por exemplo, fazemos o incrível deslocamento de cargas de Mato Grosso, com soja e milho, para o Porto de Santos. Nossa. O frete sai mais caro do que levar do Porto para a China depois. É um troço... Nós não resolvemos isso de uma forma adequada. Você falou há pouco dos imigrantes. De fato, São Paulo cresceu com o sacrifício dos imigrantes, por exemplo, na cultura do café. O café financiou os trilhos. Não é à toa que a gente diz que São Paulo é a locomotiva do país, não é só no sentido porque é um pedaço do território nacional que tem uma economia forte, mas porque de fato foi a ferrovia que cresceu, foi a locomotiva ajudou que a desenvolver, né? Foi exatamente isso. Só que nós tivemos uma porção de erros históricos acumulados que acabaram resultando nisso. Em que momento? Começou lá atrás. Na verdade, em que momento que foi bom, né? A gente está falando desse momento bom e que momento que a ferrovia deixou de ser... Degringolou de vez. Isso. Então começou bem na época do café. Okay. Era preciso não transportar café em cima de lombo de burro. O senhor que está ouvindo, a senhora que está ouvindo, você aluno, imagine, né, transportar em lombo de burro. Então eles começaram a pensar que era melhor fazer ferrovias e fizeram ferrovias. Então o acordo do Brasil com a Inglaterra, por exemplo, a Estação da Luz em São Paulo, que eu também comentava com o pessoal da técnica, é uma estação belíssima. Belíssima mesmo. Com material importado da Inglaterra. Você acha que você está em outro país hoje. Realmente. Você pensa que você está até fora do Brasil. É verdade. Espetacular. Então, naquela época, tudo funcionou bem. Aí veio a crise da Bolsa de Valores de Nova York. O café perde valor na crise de 29. A partir daí começam a surgir problemas. Um pouquinho mais para frente vem a guerra.
Na guerra, os países vitoriosos resolveram enxergar que o Brasil seria, digamos, uma espécie de quintal deles, em que nós poderíamos comprar e produzir, até certo ponto, automóveis e caminhões, que seria muito bom para a indústria deles. Afinal, o Ford tinha inventado a produção em série de automóveis. Já existia um certo lobby já naquela época. E fizeram isso. Ok. Isso foi no pós-guerra. Depois veio um governo que todo mundo aplaude no Brasil, eu aplaudo em parte, que é o governo de Juscelino. Nós vamos construir em 5 anos o que não foi feito em 50 e vamos abrir estradas. Fizeram Brasília e não pensaram numa ferrovia. Até hoje, Brasília não tem um acesso ferroviário. É incrível isso. Não tem trem para Brasília? Não tem. Tá. Tudo bem. O que nós temos, então? A partir daí, nós tivemos o golpe militar. Os governos militares fizeram alguma coisa, mas pouca coisa na questão ferroviária. Depois vieram os governos eleitos pelo povo. Todos nós fomos para a rua, defendemos as diretas já, acreditamos. E os governos que vieram aí é que fizeram o enterro, o sepultamento das ferrovias no Brasil. Mas isso por quê? Porque foi feita uma tal de privatização. O governo de São Paulo, na época do governador Covas, que fez muita coisa boa, mas também fez muita coisa ruim, e essa é uma coisa ruim, a gente tem que ter coragem de dizer isso, resolveu privatizar a FEPASA. A FEPASA não dava lucro aqui ou ali, então resolveram, vamos entregar para o governo federal, para a rede ferroviária federal, e vamos resolver a parada. E fizeram isso. Depois disso, as concessões trouxeram novidades interessantes. E eu falo isso com ironia, porque não tem nada de interessante nisso. Você imagine, Silvia, você colocar nas mãos de um concessionário o direito de dizer quem anda na ferrovia. Era assim? É assim hoje. Ah, é assim? Hoje nós temos isso. Em São Paulo, por exemplo, nós temos nesse momento uma empresa concessionária, que é a América Latina Logística, chamada ALL, que está, aliás, negociando uma fusão com um dos setores que ela transporta, que é o setor do açúcar de exportação. Então escolhe assim, o que vai ser usado pela pouca ferrovia que ainda tem é o açúcar. Esse é o problema. Tá, então, por exemplo, essa LL transporta soja e milho do Mato Grosso. Ela pode transportar porque ela foi escolhida, é isso? Ela ganhou a concessão, ela transporta. Só que agora a Cosan, que é o braço logístico, ou melhor, a Rumo, que é um braço logístico de uma grande empresa de exportação de açúcar, chamada Cosan, está fazendo uma fusão com a LL. Com esta fusão, é claro que vai ter prioridade o transporte do açúcar, que é um negócio da Cosan. Tá. E que a Rumo apenas é um braço dela. Hoje, para você ter uma ideia, 25% do açúcar que é exportado pelo Porto de Santos, que é o maior do país, vem por ferrovias. Então, sinal de que é absolutamente possível. 50% da soja que vem de Mato Grosso vai para o Porto por ferrovias. Okay. Só que na hora que houver esse entendimento entre essas duas empresas, a LL, que administra a ferrovia, que ganhou a concessão, e um usuário, que é o usuário do açúcar, na hora que houver isso, possivelmente vai haver um prejuízo para outros setores importantes. Então, o modelo está furado. Vamos deixar claro, você que está aí prestando atenção, nós temos que retomar essa concessão ferroviária em São Paulo e refazer os caminhos. Botar o país nos trilhos. Eu me lembro muito bem, eu sou de Monte Azul Paulista, que é uma das coisas que me chamava a atenção é ficar na varanda, eu ficava com um tio e vendo o trem, né? Passava bem em frente à nossa casa. E um belo dia começaram a tirar o trem, os trilhos, e ele comentou sobre isso. É o maior erro que o Brasil pode estar fazendo, o governo pode estar fazendo, no sentido de desenvolvimento. E agora tem que colocar. Como é que está a malha viária? Quer dizer, foram tiradas muitas ferrovias? Nós começamos a nossa história ferroviária há 160 anos atrás. Fizemos 14,5 km para levar a família real do Rio para Petrópolis, porque eles tinham muito calor no Rio e queriam passear em Petrópolis. Então, eles iam de trem. Foi a primeira malha ferroviária do país. Nós já tivemos muito. Hoje nós temos 29 mil quilômetros de ferrovias. Mas hoje é boa ou é sucateada e mal aproveitada? Absolutamente mal aproveitada, sucateada. Mas existe. Quer dizer, o que eu 29 estou perguntando é assim, mil quilômetros muito mal resolvidos. O Brasil quer fazer 10 mil novos quilômetros de ferrovias. Quer investir 91 bilhões de reais nisso. Quer fazer ferrovias para trens fortes. Eu posso dar alguns números para você. Por exemplo, um trem para transportar, digamos, 8 mil toneladas de soja, dá para tirar mais ou menos 500, 600 caminhões da estrada. Se a gente faz um acordo com o açúcar e diminui a
transferência, o transporte da soja, nós vamos ter mais caminhões transportando caminhões, congestionando o Porto de Santos, congestionando as estradas e encarecendo o frete. E a perda do material é menor também pelo Pois é, além disso, imagine só, além do frete ser alto, você perde material. E você perde o que a população, já que não dá para exportar, a população podia estar comendo melhor arroz, feijão, milho. Perde carga. Tudo isso. E além da questão de passageiros, então, que essa foi um absurdo total. Você não tem isso, você lembra bem disso. Que eu ia para Monte Azul, né? De trem, numa boa. Maravilhoso, quem não ia dormindo. Para Santos de trem, numa boa. Para o Rio de Janeiro. É verdade. Tudo isso acabou. Mas o país foi irresponsável. Viajar de trem é mais barato, é menos poluente, é mais limpo, é mais seguro. E nós jogamos tudo isso fora porque houve um lobby muito forte. A gente tem que ter coragem de dizer isso. Do automóvel. Houve um lobby do mercado automobilístico que domina concessões para fazer rodovias, é um alto negócio. O número de os pedágios de São Paulo cobram o que querem. Absurdos pedágios. Então essa gente porque ganhou... agora estão refém, os caminhões estão refém, nós estamos reféns. Nós estamos reféns dentro dos nossos automóveis. E a população está vendo muita dificuldade tudo isso acontecer. Então o Brasil precisa de um choque de administração na questão do transporte. Não só de cargas, mas também de pessoas. Você viu o que acontece em São Paulo. E não é à toa que as manifestações de junho do ano passado começaram com a redução das tarifas. Não é à toa. A sociedade mudou. Nós temos uma sociedade em rede. E esses nozinhos da rede se organizam de acordo com os interesses específicos de cada nó. Só que eles se conectam, eles se interrelacionam, eles têm independência. Então, quando houve o atendimento parcial de alguns itens desses grupos, esses grupos desapareceram naquele momento, deixaram de fazer passeatas. Mas eles se refundem no outro momento, eles se reorganizam, eles se reagrupam. Esta é a sociedade que nós temos em função digamos, do desenho mundial, aliás, não é nosso. O que mais te impressionou, quer dizer, nessa sua pesquisa, a gente está terminando esse bloco, quando você começou, porque é um curioso jornalista ali no sangue, o que mais te impressionou com esses números? A falta de clareza. Primeiro, uma caixa preta. Eu não consegui, mesmo? Porque o interesse das empresas, muitas vezes, é um interesse apenas negocial. Eu tenho tido um embate muito forte com esse mecanismo, esse conceito equivocado. É mais barato para eles, isso me chamou muita atenção, correr o risco do descarrilhamento de um trem do que fazer manutenção preventiva. Na conta que eles fazem, é mais barato, eventualmente, corrigir um problema ou outro. Se tiver algum acidente, corrige. É como, digamos, em vez de fazer medicina preventiva, vamos cuidar do doente, porque vai gastar muito mais para fazer a medicina preventiva. Isso é sórdido. Isso não é um exemplo de país. E nós estamos falando do Brasil todo ou só de São Paulo? Não, o Brasil todo, porque o que nós temos? Ferrovia, o que resolvemos bem é o transporte de minério de ferro. A Companhia Vale do Rio Doce utiliza e leva até Santos. E nós temos aí um transporte de minério de ferro razoável, tá certo? Mas quando você pensa em logística, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero que você dê esse exemplo depois do intervalo, pode ser? Lá, pode ser. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando com José Manuel Ferreira Gonçalves e o Despoluindo sobre Trilhos. Até já. Estamos de volta hoje recebendo no Opinião Livre o doutor em engenharia, advogado e jornalista José Manuel Ferreira Gonçalves, que está aqui mostrando um livro que é muito um alerta, né? Despoluindo sobre trilhos. E tem um prefácio aqui muito interessante, né? Como é que foi essa história do... Quem você escolheu para fazer o prefácio? O doutor Digênio é um homem brilhante, evidente, desnecessário dizer isso, é um visionário. Né? Então, imagino que ele sentiu vendo isso, não é? Então eu fui conversar com ele sobre isso. Doutor Digênio, o senhor já construiu o império, o senhor já fez tanta coisa. Quem sabe o senhor possa dar mais uma contribuição ao país, que é nas engenharias da Universidade Paulista, que, aliás, cresceu muito. Um abraço ao professor Fábio Romeu, ao Pedro Frugoli, que cuidam tão bem do setor da engenharia. Esse curso cresceu muito e, quem sabe, na área logística possa ter uma ação forte ajudando prefeituras e governos, e até o governo federal, a encontrar caminhos, porque eles não conseguem fazer projetos bem feitos na área logística. Eu ia dar um exemplo. Você estava falando até falando nisso. Suponhamos que uma pessoa, o fulano conhecido seu que está aí, sintonizado, acompanhando a entrevista, resolva criar galinha. Vai criar galinha.
ótimo. Ele quer exportar, vamos supor, por hipótese, ele quer exportar galinha. Maravilha. Para fazer a galinha crescer, ele tem que comprar milho e outras coisinhas, mas tem que comprar milho. Então, ele quer levar a galinha já prontinha para exportação. Então, a gente pensa num trenzinho, mas não é só pensar nesse trem, tem que pensar no outro que traga o milho. Isso é um exemplo bem rústico, mas pra gente elementar para a pessoa entender. É preciso, o que não acontece com a cadeia logística do minério de ferro. Porque ele é o produto em si mesmo. Ele vai para a siderúrgica e pronto. É diferente de outras cadeias produtivas que são mais complexas. Então é preciso pensar o Brasil de forma ampla. Para desenvolvimento mesmo, quer dizer, investir em ferrovias é reinvestir no crescimento do Brasil, né? Aliás, se não fizer isso, nós estamos caindo no ranking de competitividade no mundo inteiro. É o único país que destrata as ferrovias? É o nosso? Ou você tem uma Olha, outra? nós estamos atrás, dos países dos BRICS, nós estamos atrás de todos. É mesmo? Você tem Que vergonha. a China com 100 quilômetros de ferrovias, a Índia com 70, os outros países, a África do Sul com mais, e nós estamos com 29 mil. Nós temos, sabe há quantos anos nós já tínhamos 29? Nós tínhamos há 120, eu disse que começou há 160 anos atrás. Há 120 anos atrás, nós já tínhamos 9 mil quilômetros de ferrovias em funcionamento, 9 mil em construção, ou seja, quase 18 mil. Passaram 120 anos e nós temos 29 mil quilômetros, uma vergonha. Quer dizer, vamos fazer aqui esclarecer algumas coisas. Por exemplo, um vagão de trem corresponde a quantas carretas que atualmente... Então, se você imaginar que um caminhão, por exemplo, na média 20 toneladas, se eu pensar que eu vou transportar por uma composição de trem 8 mil toneladas de soja, por exemplo, faz uma conta rápida, você chega mais ou menos a 500 caminhões. Nossa, que você tira 500 caminhões, o coitado do caminhoneiro não é, ele tem, na verdade, num caminhão, um silo, porque quem está carregando sabe que não vai conseguir chegar a tempo, você não tem just in time, você tem uma porção de problemas logísticos. O que a gente perde, a Fiesp fez uma conta um dia desses, a conta era de 17 bi por ano de perda. Só que empresário não é bobo, né? Eu também, nem você que está ouvindo e assistindo é bobo. Empresário, quando pode, transfere. Quem paga essa conta somos todos nós, a população de forma geral. E principalmente o povo mais pobre, que podia ter o arroz, o feijão, um alimento mais barato, se nós tivéssemos quantos alimentos são perdidos, né? E a gente fora que a gente perde, que podia chegando mais barato na mesa das pessoas, e nós não temos isso. Então é um absurdo. Então, eu disse ao doutor Digênio exatamente isso. Doutor Digênio, quem sabe o senhor tem mais uma, porque Deus colocou nas mãos do doutor Digênio muitas responsabilidades e desafios, ele foi vencendo um a um. Quem sabe mais um? Porque o Brasil precisa de um choque urgente. Ou vai para frente... Olha, para você ter ideia, a gente usa do PIB uma quantidade enorme para logística. Uma relação perversa. Os Estados Unidos usam muito menos do PIB para logística. Nós temos que mudar essa relação, nós temos que fazer... Eu falava com você do planejamento. Básico, né? Como é que você faz o planejamento? Você tem uma coisa chamada imagem de satélite. Você está falando das ferrovias? Tudo. De tudo. Tudo. Eu tenho que identificar locais onde eu vou fazer centros de concentração de carga e locais que eu vou fazer centros de distribuição de carga. Eu não vou passar um trem em cada indústria. Você coloca aqui, né? Eu coloco. Você não passa um trem em cada indústria, você não passa um trem ou uma hidrovia em cada fazenda. Então você precisa criar mecanismos de concentração disso. E você pode utilizar os recursos que nós temos. Fazer imagens de satélite, trabalhar essas imagens de forma adequada, identificando pontos de colisão. Isso dá para fazer. Só que nós estamos há 3 anos, Silvia, Vinhas e telespectadores, há 3 anos a Valec tenta comprar 1 metro. Existe toda uma burocracia para não ter. E não consegue comprar 1 metro de ferrovia. Não só por burocracia, né, mas porque existem coisas que talvez se aproximem do que aconteceu com o negócio da Petrobras, eu não sei. Olha, não querendo entrar nesse mérito aqui, por exemplo, a gente está falando nessa parte de governo, né? Quais os benefícios, no caso, se a gente começar a arrumar agora, a médio e longo prazo, justamente implantando uma nova... O que a gente pode ter benefício? São obras fundamentais para o país, mas são obras de governo em termos. Na verdade, precisam ser consideradas obras de Estado. Passam para 1, 2, 3 governos. Enquanto nós tivermos governantes que pensam apenas em eleições, nós vamos continuar tendo um país mas aí que não pensa tá contando pequeno. Novidade nenhuma para mim. Mas é um sistema de coalizão presidencialista que nós temos. Eles querem horário do rádio e da televisão, fazem acordo e colocam ministros que não entendem do riscado. Está cheio de gente que ocupa cargo público e não entende do riscado. Quer dizer, tudo isso aqui que você colocou no livro é uma realidade. Aliás, dá para você focar
justamente nessa capa. Eu achei super interessante, porque mostra bem a realidade do trem, né, e das rodovias. Um desenvolvimento, aliás, muito feliz nessa capa. O que falta para a gente realmente conseguir mudar isso? Só o governo? Não, falta a sociedade ter uma consciência de que está pagando muito caro por tudo isso. Falta a sociedade ter uma reação capaz de dizer, nós não aguentamos mais isso. Mas a sociedade é bem informada, por exemplo, do que acontece Não é bem informada. Nós fundamos... A sociedade sabe que aumentou o ônibus, mas ela não sabe que tem esse problema de trilho. Não sabe. Então, nós fundamos, a questão de 2 meses atrás, uma entidade chamada Ferrofrente. É uma frente nacional pela volta das ferrovias. E montamos um projeto de lei para colocar na nota fiscal das mercadorias a porcentagem do frete. De tão importante que é. Porque se você tiver consciência de que você está pagando muito pelo frete, essa consciência vai se multiplicando. É preciso que as pessoas percebam que isso é um absurdo. Elas não percebem que comem menos, comem pior, que o Brasil exporta menos, que pagamos muita coisa. Completamente ignorante nesse sentido. Então nós temos que aumentar o volume de informações sobre isso, contar essa verdade. Claro que isso vai descontentar uma porção de gente, que há lobbies poderosíssimos, o pessoal que utiliza as rodovias está feliz da vida. Fez rodovias. São Paulo fez rodovias importantes. Principalmente maravilhosas. Fez rodovias, ainda bem que nós temos rodovias importantes. Mas nós acabamos com as ferrovias. São Paulo tinha também construído ferrovias com independência em relação ao país. Foi o café e foram os empresários de São Paulo que foram fazendo o desenvolvimento das nossas ferrovias. Só que nós jogamos no lixo. Lixo. Sabe o que é lixo? Quando a gente fala lixo, pode parecer a você aí que é uma coisa no sentido figurado. Não, é lixo mesmo. Pegar e dizer assim, isso vai para lá. E isso é um crime. Um dia o Brasil vai contar essa história. Mas isso é uma política do governo federal ou cada estado pode, por exemplo, no caso, o governo de São Paulo tem as melhores estradas, eu acho, considero as melhores estradas. Pode começar, cada governo, vamos reestruturar isso, como estão fazendo com o meio de transporte, tentando colocar mais metrô para dar uma aliviada. A matriz de transportes é federal. Você pode ter uma visão nacional disso, mas é claro, é evidente que também você não vai parar na fronteira do estado, você vai trazer de outros estados, você vai fazer, por exemplo, a soja está com dificuldade para ir para o Porto de Santos, já pensa em levar para os portos do norte do Brasil. Então você tem que ter essa conectividade. É possível ter, mas é preciso ter gerência nacional e nos governos gente também competente que olhe com um pouco mais de generosidade. Quer dizer, pensar, meu Deus, por que eu vou jogar tanta carga fora? Porque eu vou prejudicar tanto a economia do país. Nós passamos vergonha quando se compara os índices daqui. E em relação à poluição, que hoje é a grande preocupação, polui, né? Por exemplo, uma locomotiva, ela para fazer 1 quilômetro, ela gasta 3 ou 4 litros de diesel. Um caminhão, para fazer... usa ao contrário, relação ao contrário. Com 1 litro faz 3 ou 4 quilômetros. Então, há uma desproporção de 18. Mas ainda assim, como você tira muito mais caminhão da rua, eu te fiz a conta aí. Com certeza. O governo está projetando fazer ferrovias, esses 10 mil quilômetros de ferrovias, são para composições de 10 a 15 mil toneladas. Então, você vai tirar 700 caminhões... Pelo menos. Pelo menos. Mas o lobby continua para não acontecer isso. Agora, né? O que acontece, eu ia fazer uma conta para você, comecei e não detalhei, porque é cansativo, mas eu vou dar um resumo. 4 vezes menos emissões de gases de efeito estufa se você transportar por ferrovia em vez de transportar por caminhões. 4 vezes menos é muita coisa. E se você pensar em hidrovias, então aumenta ainda mais e assim sucessivamente. Hidrovias a gente precisa de outro programa, né? Porque também seria um grande planejamento. Você não pode pensar em hidrovia sem inclusa, porque nós temos uma matriz de energia muito limpa, que temos muita energia pela movimentação de turbinas das hidrelétricas. Mas o que a gente fez muitas vezes é construir a usina sem fazer a eclusa, que é aquele elevador para o navio passar. Quando você constrói a eclusa já no início, você paga uma porcentagem, digamos assim, você investe 7%. Quando você vai do todo da obra, se você tem que fazer a eclusa depois dela estar pronta, vai para 30%. E a gente fez isso muitas vezes. Então tem muita coisa errada, muita coisa errada. Sem planejamento. Mas é preciso ter uma visão de Estado. Sabe o que está faltando no país? Estadista. Agora, me fala uma coisa, a gente está pensando aqui, a gente está falando da ferrovia, mas estão pensando em fazer trem-bala? A gente não está desenvolvendo? Isso é um outro absurdo, que a gente, no rigor científico, a gente procura
não usar uma palavra A gente acha que está desenvolvendo quando fala que vai fazer o trem-bala. Nós não temos nenhuma indústria, nós temos que importar trilhos, porque nós não temos necessidade de trilhos em escala. Então a gente importa da China trilho. Nós temos feito alguma coisinha, nós não temos mais a indústria que já tivemos de ferrovias. Então, em vez do governo federal ficar fazendo um espetáculo para ganhar votos, que tal fazer a lição de casa, o arroz com feijão? Organizar as ferrovias existentes, modernizá-las, corrigir traçados, fazer com que elas voltem a funcionar com passageiros ou construir linhas paralelas às linhas de carga, fazendo o passageiro também, por que não voltar a ir para o interior? Não, e cidades inteiras sumiram, né? E aí você vai ter, sabe o que, Silvia? Você vai ter a volta da indústria fornecedora de equipamentos. Agora, ficar pensando em trem-bala para competir com o avião, a troco do quê? Tem que ir para o básico, vamos né? para o básico. Tem tanta coisa para ser feita e não é difícil fazer. O frete é 1:6, a diferença entre o caminhão e o trem. A poluição é 1:4. Tudo de bom, né? Isso aqui é um grande trabalho que você fez. Olha, muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer. Passou rápido, né? Foi um prazer. São 2 blocos, mas passou rápido. Obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Nosso programa está aberto aqui para você. Tá bom. É só convidar e a gente bate continência e vem aqui. Tá ok, bom? muito obrigada. Viu? O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.